Amém? Queria agradecer a Deus por cada um de vocês que está agora nessa direção, né? Hoje num ensino muito, mas muito, muito importante para a minha vida e para a sua vida, né? Muitas pessoas se perguntam, né? Já perguntaram, né? Muitas vezes para mim, mas Pastor Júlio, né? Dá um ensino sobre as cartas das igrejas, né? Do Apocalipse que se encontravam na Ásia. E ali, se você for analisar bem, eu já vi muitas pregações, pastores pregando, e é difícil você ter um atributo espiritual para as cartas do Apocalipse, né? O ensino das cartas do Apocalipse que vem sugerindo, né, para nós uma visão diferenciada, né? Se você for analisar bem, as cartas tanto das igrejas, né, de Éfeso, Esmina, Odisseia, Filadélfia, todas vivendo um momento, vivendo uma situação, né, diferente com a outra. Você pega dos dias das cartas de hoje. Parece que quando o anjo, né, que passeava na igreja, ele via tanto as coisas boas as coisas ruins, ele mostrava uma atitude de uma igreja moderna nos dias de hoje, né? Então hoje nós vamos aprender sobre a igreja de Éfeso. Aonde estava sitiada a igreja de Éfeso? O que aconteceu em Éfeso? Tem uma coisa que as pessoas esquecem muito, muito mesmo, do que aconteceu em Éfeso lá atrás, né? O que o anjo fala à igreja de Éfeso é uma consequência do passado de Éfeso, que muitas pessoas deixam a passar isso, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu vou aqui soltar um hino e vou deixar você compartilhando. Já deram like? Não, né? Tem 100 likes, 183 pessoas. É muito terrível e triste isso, né? Vamos ouvir um hino, daqui a pouco voltaremos daqui a pouquinho. Hein? Vai, deixa você dando like, vai. Vai lá, vou esperar você chegar.
Amém, meus irmãos? Viu esse hino? Esse hino chama-se Apocalipse, carta às 7 igrejas. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos quiserem ouvir esse hino, isso é muito importante. Fala de Éfeso, né? A primeira igreja, ao que vencer, né? O que vencer dará todas as coisas. Igreja, vamos aqui. Já compartilharam, já deram like também no vídeo? Meus irmãos, queria agradecer a Deus primeiramente de estar aqui, né? Que não é fácil para mim estar atrás dessa tela, na sua vida, na sua casa. E hoje, como sempre, né? Eu queria deixar uma nota de repúdio. Posso começar aqui? Hoje vocês não dão valor no Pastor Júlio. Muitos de vocês falam, zombam, mais um falso profeta. Vocês, há quanto tempo eu venho avisando vocês acerca de pecados, acerca de ruínas de falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão na igreja com o coração sujo, né, na malícia do dinheiro, do Pix, né, se enriquecer, né, expulsando o demônio para se autopromover. Um dia vocês vão ficar sem a minha vida. E um dia Deus me recolher, vocês vão falar, nossa, agora não tem mais o pastor Júlio. Ou então eu saí da internet, quem sabe. Como eu falava em Minas Gerais, eu dizia assim, olha, um dia eu vou fechar esse altar. E o povo mineiro vai reclamar, vai ser tarde demais. E é verdade, até hoje eles reclamam. Cadê o pastor Júlio? Cadê o pastor que não levava nós para a clínica para comer e beber? Né? Que hoje não tem nem clínica mais de depressão. Olha um monte de pastor que tem em Minas Gerais, nem clínica eles fazem. Porque só quer o dinheiro do povo, não quer resgatar ninguém da rua. Então, quando um dia, vocês que se inscreveram do canal, vocês que não se importam mais, o dia que eu fechar esse canal, aí vocês vão falar assim, meu Deus do céu, eu tinha alguém que me alertava acerca do caminho da vida e não dei valor. Repudiei, xinguei, né? Falei coisas que não convinham e vai fazer muita falta a minha vida na internet. Ah, se vai. Então, com tanto amor, tenho eu, com muitas lágrimas, muitas vezes, para dar um ensino para vocês. E faço isso com muito amor, né? Não por interesse Pix, nada disso. Quando eu peço para vocês dar um like no vídeo, compartilhar, não é porque o meu canal não é nem monetizado, é para vocês trazer mais pessoas a conhecimento da verdade. E isso fica muito difícil, muitas vezes, quando eu peço para comentar, enfim, e vocês não se inscrevem no canal, outros voltam a hora que quer, então, enfim, muitas coisas têm acontecido. E um dia, aproveitem, porque um dia, quando estiverem aqui, né, sem a minha presença aqui na internet, vocês vão falar, meu Deus do céu, eu fui hipócrita demais. Passou um servo de Deus que falava tudo que ele falava, olha só o que está acontecendo. E ninguém quis dar ouvido. Bom, igreja, vamos lá então. Irmãos, hoje nós vamos aprender sobre a carta de Éfeso. Ei, meu Deus do céu, vamos ler o que está escrito lá? Abre comigo a Bíblia Sagrada em Apocalipse. Graças a Deus. Apocalipse, isso, está lá em Apocalipse, né? Apocalipse. Graças a Deus. Lá no capítulo 2, nisso, vamos usar aqui, eu vou abrir junto com vocês aqui. Timóteo, Hebreus, 3 João, Apocalipse, capítulo 2. Né? Todo mundo abriu aí a Bíblia? Já compartilharam, deram like? Vamos embora então. Vamos ver o que está escrito. Vamos começar em Apocalipse capítulo 1, para vocês entenderem como começou essas cartas. Bom, se você for analisar bem, é uma preocupação. Só um minutinho. Se vocês pararem para pensar, a Bíblia é composta de 66 livros. Mas se você colocar o Apocalipse significa revelação. O primeiro, olha só que importância tem as cartas das igrejas. Por quê? Porque foi a primeira coisa que foi revelada a João. Você vê depois que João, todo mundo sabe, João estava pregando em um certo lugar, ele foi açoitado ali, prisionado, levado à ilha de Patmos, não ficou muito tempo ali, praticamente 2, 6, 4 anos ali, foi arrebatado ao terceiro céu, né? Caiu como morto, e segundo você começa a ver aqui a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer.
Deu a João e falou, João, escreve tudo que você vai anotar. E a primeira coisa que Deus não deixou e não deixará são as cartas às igrejas da Ásia. Cartas essas que foi um fundamento através dos apóstolos. Né? Paulo mesmo constituiu e fundou a igreja em Éfeso, que é a primeira igreja que a gente vai falar aqui, sobre também Antioquia, foi chamada cristão, e vem a igreja marchando para constituir igreja na Ásia. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta. Primeiro vamos falar o que João recebeu aqui no Apocalipse capítulo 1, lá no versículo de número 11. Está escrito assim, ó. O que vês? Escreve um livro e envia os 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho do homem, vestido com vestes telares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando eu vi, eu caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim na sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o que vive e fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só, meus irmãos, vocês vão ver, Jesus se apresentou a João. Mas aí Jesus tinha algumas coisas aqui que dá para você entender, mas o que era aqueles 7 candeeiros? Então, vamos explicar o que era. 7 estrelas, o que era? Então ele começa, ó, eu tenho a chave da morte do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois essas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas, ó, que você viste na minha mão, Jesus explicando para ele. A minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá vendo? Então ele tinha uma visão a João, com estrela e candeeiros, mostrando os anjos, os 7 anjos e as 7 igrejas. Então quer dizer que tem um anjo em cada igreja. Certo? Um anjo respondendo e anotando o que acontece dentro da igreja. Quando Zacarias ele dá uma menção muito forte sobre isso, ele fala que é um testemunho diante de Deus, né? Parece que nós vemos um anjo perto de você, perto da sua vida, anotando tudo que você está fazendo. Por quê? Porque hoje se reflete não um templo, mas se reflete uma igreja. Quem é a igreja? É eu e é você. Então, o que dá para se entender nesse ensino é que se baseia o que a igreja passava em templos, unidos conforme a unidade dos santos, na congregação dos santos, unidos, trazendo hoje a menção que Paulo diz que agora nós somos cartas abertas, né, em Cristo e somos a sua igreja. Então, dá para entender que há um anjo do teu lado e tudo que você faz está sendo anotado, como anotava dentro dos templos, dos encontros dos cristãos. Mas vamos ler o que está escrito na igreja de Éfeso. Vamos lá para o capítulo 2. Diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isso diz aquele que tem a mão direita, as 7 estrelas, que anda nos 7 candeeiros de ouro. João já começou a escrever as cartas. Porque, ó, ele está falando, ó, eu acabei de ver um que anda. Eita Deus do céu. Eu dou risada de alegria. Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ó, eu estou escrevendo para vocês, ó, assim diz ele, que anda, que eu acabei de ver. Que anda no meio de... Olha o que ele fala. Conheça as suas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos. E não são. E descobriste que eram mentirosos. Olha aí. Tinha até apóstolo mentiroso lá. É o que mais tem hoje. Apóstolo e pastor mentiroso é o que mais tem. Mas Éfeso já não tolerava. Olha que maravilha que acontecia com a igreja de Éfeso. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Então, é uma igreja sofredora, né? Vamos lá. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei de seu lugar o teu candeeiro, se não te se arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Espera aí que não vamos falar sobre nicolaítas. Antes de mais nada, o que vamos falar aqui é acerca do que está acontecendo com a ruína da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, meus irmãos, ela era tremenda, uma igreja poderosa,
Uma igreja que chegava ali, ó, vamos colocar prova. Se esse cara disse que esse é homem de Deus mesmo, vamos pôr prova nele. Vamos ver se ele é de Deus, as obras. E quando não constituía as obras do ministério, a igreja de Éfeso cortava esses apóstolos. Terminava como gentil da igreja. A igreja crescia num poder avassalador. A igreja de Éfeso era uma referência de qualquer igreja que existia ali na Ásia. Tinha um poder muito grande, né, de persuasão, né, de impor as leis doutrinárias de Cristo, né, depois da sua ressurreição, quando veio atrás de Paulo. E aqui ele começa a peneirar a igreja, porque eles veem que não é qualquer um que pregava no altar de Éfeso. Não é qualquer um pastorzinho que fala, que é homem de Deus. Não, nada disso. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas começou a se esfriar. Mas por que se esfriou? Se você for olhar o texto, lá embaixo eles falam que teve um esfriamento, porque houve-se uma abertura para as práticas dos nicolaítas. O que é os nicolaítas, igreja? Os nicolaítas, meus irmãos, é uma doutrina maligna, é um grupo denominado nicolaíta, que era uma seita, né? Que procurava difundir os ensinos contrários ao evangelho e os ensinamentos estabelecidos no início da era cristã. Então, o objetivo era corromper as igrejas doutrinárias. Então, eles tinham alguns costumes pagãos, né, terríveis, como prostituição, promiscuidade. E aí começou eles entrarem na igreja de Éfeso, olha só. Então, o que acontece? O que nos mostramos aqui? Você que está em casa, você hoje poderia ser uma igreja de Éfeso. Imagina você, irmão, que antes, né, tava ali, durão, não pode pregar assim sem gravata, não. Olha, o terno rachado, não pode. Mas foi dando brechas. E aí foi entrando porque algumas doutrinas malignas e demoníacas entraram dentro do seu subconsciente e hoje você não refreia tanto o pecado. Como antes. Antes você entrava, não toques, não proves, não manuseis, como diz em 2 Colossenses. Mas agora você foi abrindo mão para isso. Então, a igreja de Éfeso é você que está aí, que está vivendo essa fase. Começou no espírito, está terminando na carne. Por quê? Porque deixou os nicolaítas seduzirem. O que? Os nicolaítas eram da perseveridade, numa doutrina demoníaca, que começou a entrar mesmo, uma denominação, uma seita terrível, que começou a se embaraçar, dama de cristão, mas não era cristãos. Eles começaram a entrar. E aí começou, esfriou o amor. Aí vem o anjo falando, olha, vocês tinham tanto amor pela obra, vocês faziam culto ao ar livre. Vamos colocar no dia de hoje. Dia de hoje, você é uma igreja de Éfeso hoje. Vocês faziam culto ao ar livre, vocês panfletavam. Vocês oravam as madrugadas a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro de madrugada. Vocês liam a Bíblia pelo menos no mínimo 3 horas por dia. Vocês faziam tantas coisas tremendas, mas tanta coisa que vocês buscavam mais. E olha hoje como você se encontra. Então, olha ali, em versículo 4, tenho contra ti, porque é contra, que deixasse o primeiro amor. Ou seja, quantos de vocês que estão em casa deixou o seu primeiro amor? Já não faz mais obras como antigamente. E aí fez com que a porção do primeiro amor se esfriasse em uma decadência surreal espiritual, trouxe a você uma condição de lama, ou seja, de separação de Deus. Então, o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Mas por que a igreja de Éfeso aconteceu isso? Não tinha motivo algum, meus irmãos. Por quê? Vou contar para você uma história que está lá no livro de Atos, no capítulo 19. Se você saber o que aconteceu lá em Éfeso, teve uma briga tenebrosa lá que Paulo disse. E ali Paulo, né, que a Bíblia diz que através de suas mãos Deus fazia milagres, maravilhas. Ele pegava os seus lenços lá em Éfeso e lançava as pessoas que eram curadas e foi bater contra o grande templo da deusa Diana dos Efésios. Então essa igreja implantada em Éfeso, lá dos Efésios, né, tinha por si uma grande adoradora, uma grande prostituta, né, se baseado em uma imagem, quem sabe uma pombagira grande, Diana, né? Que é aquela daquela farinha, não sei se vocês lembram daquela farinha Diana. Quem lembra dessa farinha? Quem lembra dessa farinha? Era uma deusa segurando uma tocha. Quem lembra? Eu comia, chamava Diana a farinha. Terrível, né? Até nos dias da época 90 tinha essa farinha. Quem lembra dessa farinha? Então era farinha, né? Uma farinha que tinha uma Diana, ela segurava uma tocha. Depois vocês procuram aí no Google que vocês vão ver. Então era uma deusa, como aquela lá, né? Com coroa, né? E chamava Diana dos Efésios, que, no entanto, quando Paulo começa a pregar sobre a ressurreição de Cristo no viver espiritual, começou ali uma bagunça, um tumulto, né? Um tumulto muito grande dentro de Éfeso. Por quê? Porque Paulo denunciava, meus irmãos,
as práticas dos efésios em adoração a Deus Diana, que eles baseavam dizendo que Diana tinha caído de Júpiter. E ali eles começaram a adorar a deusa Diana. E aí a Bíblia diz que como começou o poder de Deus expulsar os espíritos imundos, Paulo com curas, libertações, transformações, milagres extraordinários, eles começaram a tirar essa idolatria, e aí vem Demétrios, né? Demétrios vem e começa a queixar, mas espera aí, Paulo veio aqui, acabou com tudo, olha, até o nosso lucro está acabando, porque ninguém mais acredita, e vão danificar o templo, ninguém mais está congregando, nem fazendo culto à deusa Diana, né? E virou um tumulto terrível. Aí vem os filhos de Cefa também, olha que tumulto que virou aquela cidade, né? Os macumbeiros lá, eu expulso você em nome de Jesus que Paulo prega. Aí os demônios, dois espíritos imundos, pegam aqueles homens, dão um cacete neles e falam, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. Começou um tumulto em Éfeso. Mas Éfeso começou com a doutrinado do poder de Deus através da atitude de Paulo dentro de Éfeso, que levou para o concílio, né? Depois disso aí. Mas, se você for analisar bem, essa igreja de Éfeso começou a se resplandecer de um jeito literalmente tenebroso, vazio, hipócrita. Por quê? Porque estava lá toda cheia do poder, toda cheia da graça de Deus, toda uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheio do amor de Deus, mas começou a se esfriar. Como hoje acontece nos dias atuais. Você que está aí em casa, você antigamente, você fazia mais para Deus. E aí você começou a se recuar. Você muitas vezes acreditou, cresceu vendo milagres, como viram os Efésios, viram Paulo fazendo ali os milagres, né, como deixou Apolo ali. Então, se você for analisar bem, você vê uma igreja dentro de Éfeso que cresceu no poder, massacrando uma deusa tão poderosa chamada Diana dos Efésios. Mas era uma igreja que começou no seu primeiro amor de tal forma, mas teve sempre ouvidos ao lado de Satanás, que deixou os nicolaítas Ok, ele fala aqui, ó, tem porém que odeia as obras, ó, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, começou a infiltrar, né? Mesmo odiando, deixaram se infiltrar. Pra vocês terem uma ideia, deixaram as obras dos nicolaítas. Então, isso odiava, mas deixou. Isso aconteceu por isso que esfriou-se o primeiro amor. O primeiro amor foi se esfriando, desfalecendo. Não gostava dos nicolaítas, uma doutrina demoníaca, mas está entrando nessas. É como nós odiávamos o diabo, mas estamos deixando o diabo entrar. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. Hoje está acontecendo isso nas igrejas, né? Então, esse esfriamento, ele vem por quê? Porque vem algo novo, tenebroso, que faz você olhar de outra forma, diante de outra forma que você via, que era bem melhor, que deixava você mais temoroso. Então, ali não pode, mas não tem nada a ver. Então, nada a ver começa a entrar outras visões. Então, olha lá que ele fala, tem exponente a teu favor. Então, Deus amou eles, porque eles odiavam os nicolaítas. Mas segundo o que está escritos, que o Espírito Santo testifica e vê, que eles deixaram que esse pouquinho de tempo, de espaço, as doutrinas de nicolaítas entrarem na casa de Deus. E é o que está acontecendo hoje. Os nicolaítas estão vivos, entrando dentro das igrejas e fazendo as pessoas se esfriarem. O que nós podemos fazer com a igreja de Éfeso, para que ela volte ao primeiro amor. Que ela voltem antes que seja tarde, mas porque tem um presente de Deus, né, lá em versículo 7. Quem tem ouvidas, ouça que o Espírito das igrejas. Ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, quantas igrejas começaram a condenar, hoje aceitam, né? Quantos pastores condenavam uma barba, hoje é barbudo? Quantos condenavam isso, hoje está fazendo? Então, começa uma igreja a se esfriar através de espaço, as condutas que assim praticavam. Viram o que? Uma apostasia, né? Então, olha só. Conheço tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Olha, trabalhou, perseverante. Vocês estão vendo? Tem para deixar seu primeiro amor. Lembram de cair? A igreja caiu. A igreja aqui de Éfeso, ela caiu ao ponto de Deus falar, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, irmãos, o arrependimento, ele só vem, Deus só aceita a pessoa arrependida se ela volta a praticar o que ela praticava. Não adianta você falar assim, me arrependo dos meus pecados, mas se você não praticar o que você praticava, o seu perdão não tem perdão. Ou seja, a sua pedido de perdão não é recebido por Deus. Porque ele diz,
Vai no PEX Mais para Maria Madalena. E também agora fala, olha, volte então lá. Se você se arrependeu, eu quero que você volte a fazer o que você fazia. Então, as pessoas que, por isso que Paulo diz, é quase impossível alguém que caia, volta-se ao estado natural que estava. Por quê? Porque o arrependimento é através de obras. A Bíblia diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, para restituir essa fé, tem que voltar ao que fazer. Por exemplo, o cara era pregador de praça, o cara orava, expulsava demônio. Ele caiu, pediu perdão, tem que voltar na praça. Tem que voltar a expulsar demônio, tem que voltar a ensinar, tem que fazer tudo o que fazia antes. Senão, não é arrependimento. Porque ele volta ao exercício da fé do lugar que ele se encontrava antes da sua queda. E assim, ele traz o atributo da fé, transladando no sentimento de construção. Ou seja, como também ali, né? A Bíblia diz que Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele não ficou só, vou reconstruir em palavras. Ele pegou e pediu a carta do rei, o espaço para a passagem, para que ele pudesse ali sepultar seus pais em Jerusalém. Então, assim também é a nossa vida. Se nós não voltarmos a praticar o que nós praticamos lá atrás, jamais Deus irá ver que nós se arrependemos. Porque as obras testificam a sua fé. Mostra a sua fé, eu mostrarei a minha obras. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o que está acontecendo com você, o Éfeso? Ou você que está em casa, vou chamar você de Éfeso agora. Então, esse ensino das 7 igrejas que temos hoje, ele vai mostrar e vai basear para vocês o que está acontecendo com o anjo que passava. Há uma promessa para todas as igrejas. Pode ver que as 7 igrejas, 7 cartas, no final, quem vencer, aquele que vencer, colocarei coluna na casa do meu pai. Todo tem uma promessa para os que vencerem. Mas a igreja de Éfeso vacilou muito, porque caiu, né? Caiu, os nicolaítas tentaram entrar, não conseguiram, mas se você for ver aqui, se eles caíram em pecado. Quem cai, tropeça. Quem sabe, os nicolaítas não entraram lá e destruíram, né, a sua doutrina. Então, o que temos que fazer, meus irmãos, nesses últimos dias, com uma igreja, né, uma igreja hoje, quem sabe você seja a igreja de Éfeso, quem sabe você seja a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Esmina, de Laodiceia, de Filadélfia, não sei. Bom, nós vamos ver com o tempo, vamos estar ensinando amanhã, vamos estar na igreja de Esmirna, por exemplo, vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Mas Jesus, a primeira coisa de Apocalipse é preocupar com a sua igreja. Então, todas as igrejas, as 7 cartas, né, da igreja da Ásia, ela testifica hoje nas pessoas que estão vivendo. Então, quantos de vocês que estão em casa agora estão vivendo como viveu Éfeso? Antes estava lá em cima, antes pregava, antes falava. Hoje estão se esfriando, caiu, não quer se arrepender muitas vezes, não quer voltar lá atrás, não quer ser humilde e reconhecer, eu estou no buraco, sem fundo, preciso voltar ao primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor, ele não é só porque você vai pregar é o primeiro amor, não. O primeiro amor é você chegar e voltar novamente às práticas que você vivia, mas lá atrás, arrependido, com um coração tenebroso, um coração de muito mais vigilância, um coração muito mais arrependido. Irmãos, cair não é brincadeira. As pessoas muitas vezes elas falam assim, eu vou cair, aí eu caio, depois Deus... Não é. Cada vez que você cai, se afasta de Deus, no mundo psíquico, vou repetir, você pode cair 70 vezes, mas você nunca vai voltar normal do que você era primeiro. Porque no mundo psíquico, espiritual, de fé, sempre vai ter uma acusação contra aquilo que você fez. É como se fosse um embaraço na sua mente dizendo, você cometeu tal coisa, você fez tal coisa, você fez aquilo ali. Porque ali sua mente vai te estar perturbando o dia 24 horas por 48. Por isso que tem uma pessoa que não tem Cristo, ela é explosiva, ela é ignorante. Por quê? Porque tudo condena ela. Então não deixe de vocês saberem disso. Que vocês vão cair, Deus vai te levantar 70 vezes. Mas vai te perdoar 70 vezes. Mas a volta nunca será a mesma. Tá? Queira vocês ou não, vai bater na consciência do que foi feito. Vai bater na consciência pelo pecado que foi ingerido, foi praticado, foi consumido. Então, a igreja de Éfeso é um dos pilares da nossa reforma de fé, né? Por quê? Porque foi uma igreja que nasceu numa luta de Paulo.
Foi uma igreja que nasceu em meio aos tributos das doutrinas da grande Diana dos Efésios. E trouxe a nós uma expectativa de esperança, ao ponto de todos crerem na ressurreição de Cristo e vier com o primeiro amor com tudo. Uma igreja trabalhosa, perseverante. E é isso que nós temos que fazer. Sei que não tem sido fácil, dias são difíceis. A Bíblia menciona que os dias são maus, muito difíceis. Está difícil, meus irmãos. Está difícil de acreditar em cada pessoa. Está difícil de acreditar nos profetas. Está difícil de acreditar em pastor. Os dias são maus e trabalhosos. Muito mal. Irmãos, eu não digo um dia mau, eu digo dias demoníacos. Não dá mais para acreditar em ninguém. As pessoas só pensam no dinheiro. Ninguém mais quer saber de Jesus. Está difícil ganhar uma alma. Está difícil permanecer em Cristo. As pessoas não conseguem mais permanecer na fé. Irmãos, parece que uma nuvem negra, escura, cobriu toda a terra. E quando a Bíblia falava que ia chegar esses dias, muitas pessoas não acreditavam. Zombavam, achavam que era uma ilusão. Sendo que Pedro começou a alertar todos os homens, dizendo: vai chegar dias, serão dias trabalhosos. E aí Jesus fala: será que vai haver a fé na terra quando eu voltar? Porque a fé vai se esfriar. O amor de mundo está se esfriando. O mundo está em colapso. Então, salve-se quem puder. É a única coisa que eu tenho para falar para vocês. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Estava vendo agora uma postagem, para vocês também ver como a hipocrisia é tão grande. Estava vendo uma postagem de um pastor chamado Wanderson Trovão, acho que vocês conhecem o Projeto Missões. Ele colocou na sua comunidade: quem não congrega, não faz parte do corpo de Cristo, não tem nada com Deus. Mas engraçado, você não pode congregar e você não tem nada com Deus. Mas o dízimo e oferta de quem não congrega, lá longe, cai no Pix, ninguém fala nada. Obrigado, Deus abençoe. Ou seja, a pessoa não congrega, mas o Pix dela congrega. Vocês estão entendendo? Então, a hipocrisia desses pastores, o mundo cego, você está entendendo? Quem não congrega não faz parte de Cristo. Então, você que segue o meu canal não congrega, você não faz parte, mas o meu Pix de vocês eu aceito. Então, o mundo está cego, sem sabedoria em palavras, sem sabedoria em ações. Você está entendendo? Então, o Pix de quem não congrega vale, mas ela não pode, ela não vale nada, só o Pix. Então, o mundo está assim. O mundo está cada dia indo para o buraco abaixo, pela ignorância e pela dureza dos corações das pessoas. Então, o que as pessoas querem, só querem pegar o dízimo e a oferta de vocês. Não querem ensinar a verdade. É como se fosse o pastor. Fica falando que a irmã em segundo casamento é pecado, mas continua pegando o dízimo dela. O dízimo dela serve para ele, mas ela não serve. Então, o que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está cada dia mais cega de entendimento, fraca de raciocínio, está cada dia mais indo com suas ilusões e com seus entendimentos barato, fraudulento, para o fogo do abismo. É o que está acontecendo. E é uma geração terrível. É uma geração perversa. A igreja de Éfeso cresceu em meio à escuridão do mundo. Então, se vocês verem, os pastores estão terríveis. Eles estão cada dia mais, pelas suas próprias palavras, eles caem na profunda cova. E aí nós vemos uma igreja barata, fraca. E por que nós temos que condenar isso aí, falar o nome das pessoas? Porque para vocês acordarem, para vocês verem, meus irmãos, que não tem fundamento que essas pessoas estão fazendo. Como não começou sem fundamento começou também, meus irmãos, os pastores de Éfeso, sem fundamento nenhum. Sem fundamento algum, começaram os pastores de Éfeso. Vocês podem ver outra coisa. Vocês veem como que o que está acontecendo com Éfeso está acontecendo aqui. Vamos colocar lá os falsos apóstolos, que ele falava aqui. Os falsos missionários. Por exemplo, eu estou vendo aqui um missionário, tem um missionário aqui, está falando que vai só água no rio, vai vir mais água, Deus não vai parar de mandar chover no Rio Grande do Sul. Mas o nome dele é o quê? Missionário. Ele está na live. Por que ele não vai no sul nadar lá e buscar as pessoas que estão em cima de telhados? Ele não é missionário? Cadê os missionários? Aqui está escrito missionário no YouTube, não está? Missionário, missão, ir para missão. Ficar aqui falando, Deus manda dizer, não vai adiantar nada, essa mentiraiada. É melhor ele resgatar as vidas, cachorro, gato que está se afogando. Mas eles são missionários. Você está entendendo? É isso que é a hipocrisia. Aí, essa igreja aqui, ó, eles pegavam esses
porcalhão de missionários que estão esses vagabundos aí, que se fala que é missionário, missionária. Cadê as missionárias do YouTube? Cadê? Estão lá no sul? Cadê eles? Não era eles que era para estar nadando lá naquela água suja? Missão! É uma missão! Com almas, missão! Missionário. Quem é missionário aqui? Se tiver algum missionário me assistindo aqui, ó, eu quero que eu falar para você, missionário. Seu covarde, sua covarde. Vocês vão pagar um preço tão grande de falar nomes que crescer. Porque se você é missionário, era pra você estar lá no sul. Arruma um Pix aí, dá um jeito de ir pro sul, fica 20 horas de carro. Vai passar por Santa Catarina, mas vai para buscar as pessoas que estão lá. Vocês são missionário. Missionário de Deus. Quando você ficar assim na igreja, igual panela de pressão, canta, e as almas vão estar se perdendo. Porque, olha que vergonha, os filhos das trevas, mas da luz, eles estão pessoas no barco lá agora, enquanto os missionários aqui, Deus mandou dizer que vai mandar mais chuva. Ah, dá licença. Ai, no dia do juízo final, Deus vai falar assim, eu mandei o sul, eu matei as pessoas do sul. E do Quênia? E no carnaval, então, por que Deus não mata? Levantam ídolos lá. Todo ano tem carnaval. Então, por que Deus não manda um raio lá, na hora que tivesse aqueles travesti com uma cruz no ânus? Oh, meus irmãos, é o fim do mundo culpar a Deus por um clima, como é o Nino. Irmãos, há 10 anos estava profetizado pelo cientista que o sul ia acontecer isso. 10 anos. E os profetas entra no Google, o que o cientista fala de São Paulo daqui a 10 anos? Aí vai lá com o chuveiro. Deus, manda dizer, tô sentindo. É um Nino, por exemplo, há mais de 20 anos vem falando do El Nino. Eu era pequenininho quando falava das tensões climáticas, que ia esquentar. Aí vem outro, Deus toca no sol. Ô, gente, isso aí todo mundo sabe, os cientistas já falavam. A ciência está aí, e ela é acreditada por Deus também. É muita loucura. Então você vê, né? Tá falando, a ciência vem falando, ó, há 10 anos, os cientistas vem falando que o sul ia alagar. Em 1941, alagou o sul. Alagou o sul em 1941. Foi Deus também lá? Deus que mata 100, só 100 pessoas, e ainda, mano, eu tenho certeza que aquelas 100 pessoas que morreram, nem macumbeiro era, muitas deles. Eram pessoas trabalhadoras lá, igual vocês falam, por causa dos macumbeiros. Nada a ver, Deus ama o macumbeiro também. Deus quer salvar o macumbeiro. Deus quer matar ninguém. Aí Deus manda dizer que vai chover mais. Vocês vão aí pro fogo do capeta. O dia que vocês morrer, Deus vai falar assim, eu falei isso daí? Eu que falei? Né? Tá aí há 10 anos o cientista, pode puxar aí. Há quanto tempo o cientista vem falando que o rio ia afundar? Que o Rio Grande... Desde 1941 fizeram comportas. Gente, acorda, gente, vocês que estão em casa. Fizeram comportas, diques, por quê? Porque sabia que o Rio Grande do Sul, o cientista sabia. Não foi um profeta que falou, fazem diques porque vai afundar. Não foi isso. Fizeram diques dentro do Guaíba, quantos? Mais de 20. Porque sabia que pode acontecer que ele afundar e vir. Misericórdia. Mas não, Deus mandou. É desgraça. Então, essa igreja aqui de Éfeso não tolerava esses caras aí não, viu? Ah, se vinham falar que profetia, o outro já olhava assim e falava, isso não é de Deus, não. Aí já mandava os apóstolos embora. Então, vocês que estão em casa não falam, gente, não repassam que Deus mandou matar o sul, jamais. O Senhor não falou isso, não fez isso. Deus repudia isso. Deus quer salvar, Deus está triste com o que está acontecendo. O Senhor Jesus está triste. Não foi ele que matou ninguém, não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Deus não é assassino. O julgamento da ira demora pro final, pro juízo final, tá bom? Parem com isso, por favor. Tá bom? Isso daí já há 10 anos atrás já falava, tinha dique, por que tinha dique? Porque sabia que já aconteceu uma vez no sul, pode acontecer de novo. Né? O sul está numa área muito complicada ali, né? Entendeu? Poderia também mandar matar a Bahia, o carnaval aqui em São Paulo, que tudo é anticristo, o Molu do cemitério. Irmãos, tá lá, todo mundo, não morreu ninguém. Tá entendendo? Então, meus irmãos, por favor, cuidado com o que vocês estão falando. Tá? A Bíblia diz, ai daquele que fala coisa que eu não falei. Então, cuidado que vocês falam que Deus mandou matar. Ai, mas o irmão teve visão. Irmão, cuidado com essas falsas visões. O cara puxa no Google. São profetas de Google. Tá? Profetas de Google. Tá? Cuidado. Irmão, cuidado com essas coisas. Tá bom? Então, meus irmãos, o que acontece? Deus pode avisar que vai ter um desastre. Mas não que ele mandou o desastre. Consequência do clima, gente. Porque Deus é o dono das naturezas. Mas então essa igreja de Éfeso, ela não concordava com tais coisas. Essa igreja não. Essa igreja de Éfeso, ela olhava assim, ela falava, esse espírito aí não é de Deus. Então, quantos de nós não falava, esse irmão aí não tem nada de Deus? Eu estou vendo que nele tem alguma coisa estranha.
Aí você, tipo, orava e Deus mostrava para você. E no fim, a hora vai ver, o irmão tava, não aguentava ficar firme na fé. Não que nossa alegria via lá, não é nosso, tem que cair mesmo. Não, jamais. Mas o engano não ficava em Éfeso. Os apóstolos mentirosos, né? Por que apóstolos mentirosos? Porque vocês veem aqui, ó, que esse apóstolo foram uns lá, filho de Céfalo, era apóstolo mentiroso. Você vê, desde lá de Paulo, já tinha, os filhos de Cefas fizeram uma descendência. Se você for pegar para esse livro aqui, se você pegar pela história, você vai pegar que lá de Atos capítulo 19, teve uma descendência de apóstolos, que os demônios falaram, eu conheço Jesus e que Paulo prega, Paulo e que Jesus, e o Jesus que Paulo prega, mas os seis eu não conheço. E aí vem aqui falando dos falsos apóstolos que estavam dentro da igreja de Éfeso. Ou seja, o Cefas fez mais, criou mais falsos apóstolos. Ou seja, pessoas que pregavam, mas viviam na macumbaria, no espiritismo, né? Então, vocês vê como aconteceu comigo, os irmãos lembram que um pastor mandou aquela mãe de menininha de Cantuá me matar, que ela pegou um crânio e ela foi até o cemitério, que ela entrou em contato comigo, e quando chegou lá, Jesus apareceu para ela e disse, fazer mal para meus servos e cuspir no meu rosto. Quem lembra? Os pastor. Foi pastor evangélico que foi fazer para mim macumba lá, que Jesus apareceu para ela. E ela entrou em contato. Quem é esse pastor Júlio? Que ouviu o ser de branco falar comigo. Para não fazer nada contra ele. Aí caiu o crânio no chão com o meu nome. Vocês lembram disso? E aí Jesus foi e me defendeu. Agora, imagina. Quem estava lá fazendo isso aí foi os pastores do YouTube. Tem pastor aqui nesse YouTube, meus irmãos, que é espiritista. Tem pastor no YouTube aqui, irmão, que é espiritista, que mexe com o demônio e prega a palavra de Deus. Então, vou contar para você uma história que aconteceu, como aconteceu na igreja de Éfeso, em Campinas. Não sei se não é, foi 2003, 2004. Esses falsos pastores que Éfeso também aqui não tolerava, teve um rapaz que fez uma campanha, e ele foi em várias igrejas de Assembleia de Deus. Ele disse que eram, falando de bruxaria, e ele foi pregou numa igreja, todo mundo dava glória a Deus, aleluia. Depois ele foi, e os pastores foram chamando ele cobrava 300, 400 reais, eu acho, na época, para pregar, para dar o testemunho. E aí, quando chegou na terceira igreja que ele foi pregar, ele falou assim, ó, eu já vim pregar em 3 igrejas, e vocês é tudo idiota. Eu sou macumbeiro, não me converti, falei, eu vou lá pregar Jesus para eles, e eles não vão descobrir quem sou eu. Você acredita nisso? Houve um gênero na cidade de Campinas, não sei se quem lembra dessa época. Ele pregou em 3 igrejas um macumbeiro, ninguém discerniu o espírito. Por quê? Porque a Assembleia de Deus só quer dinheiro. É um pecado na igreja, todo mundo com o olho inchado. O cara pregou em 3 igrejas, fez campanha em 3 igrejas, no final ele falou, eu sou macumbeiro. E aí saiu. Então, Éfeso tinha um poder espiritual muito forte. Não entrava. Quem que vinha com Biblia na mão? Oh, glória a Deus, a paz do Senhor. O cara, eu tenho certeza que o obreiro lá que ficava na porta da igreja de Éfeso falou, sabe dele? O cara já caiu com Bíblia e tudo. Já caiu com Bíblia e tudo. Não tolerava apóstolo mentiroso, não, mentiroso. Não entrava. Para congregar na igreja de Éfeso, tenho certeza que você pegava uma fichinha para você profetizar, porque era tanta profecia. Eu tenho certeza que era igual a igreja de Corinto. Porque a igreja de Éfeso era tão poderosa, mas tão poderosa, que eu acho que você profetizasse, você tinha que pegar uma fichinha, viu? Porque só tinha profeta. Só tinha pessoas com visões, pessoas de oração. O aleijado entrava e saía cantando, já correndo na igreja. Cego já saía enxergando. Era poder demais, meus irmãos, em Éfeso. Aí vem, o primeiro amor vai se esfriando, vai entrando no meio errado, pecado, vai esfriando, Deus vai se afastando, o Espírito Santo e vai sumindo todo mundo. Igreja, mas que vocês conservem a ideologia que nunca deve fugir, que é o primeiro amor. Jesus está voltando e é um tempo do fim. Nós estamos vivendo um tempo de muito sofrimento para a igreja. A igreja está vivendo dias difíceis, né? A igreja está passando uma situação onde nunca passou na história. E verdadeiramente nós vemos esses sinais acontecerem, né? Inimigos, um querendo contra o outro, um querendo pregar por dinheiro, outros pregando por ganância, outros pregando por contenda, tá? Tem umas igrejas aqui que aconteceu isso, por contenda. Paulo diz, uns vão pregar até mesmo por contenda. E é o que está acontecendo na igreja de Jesus, infelizmente. As pessoas estão pregando por contenda. Por contenda eles estão pregando, por inveja, por ganância.
Então você não seja mais uma igreja de Éfeso. Mas tem um detalhe, Deus prometeu que todos aqueles que levantarem, olha o que ele fala, ó, o que Jesus falou assim, ele está tão bravo com ele, falou assim, se vocês não se arrepender, eu vou te remover do candeeiro. Imagina? Então, imagina Jesus te remover, se você não se arrepender, do candeeiro. Lá no versículo 6 ele fala isso. Aí no 7 ele diz, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Então, tenta vencer, tenta voltar, volta ao primeiro amor, resgata as práticas que um dia era de justiça e hoje está sendo de injustiça, para que vocês possam resplandecer e ganhar também esse atributo de promessa chamado capítulo 2, verso 7, Apocalipse. Queria que vocês em casa dessem uma outra lida em Apocalipse capítulo 2, até o versículo 7. Amém? Amanhã estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. O que é a igreja de Esmirna? Será que você parece com a igreja de Esmirna? Será que eu pareço com a igreja de Esmirna? Será que hoje muitos Éfesos chegou na live? Vamos ver amanhã. Irmãos, eu preciso muito da ajuda de vocês. Vocês dêem o like no vídeo, compartilhem o vídeo. Lembrando que eu fiz esse vídeo com muita dificuldade pela minha saúde também. Mas eu estou aqui cheio de Deus para ensinar vocês acerca do caminho e não desfalecer, porque o dia do juízo está chegando. O dia da morte, sua morte está chegando e Jesus está voltando. Logicamente que tem dias que a gente acorda muito frio, cansado, parece que Jesus está longe. É normal acontecer aflições em todo mundo. Mas não desista, porque o Senhor vai vir. E vai vir montado num cavalo branco. Amém? Que Deus abençoe. Que vocês comentem aqui, por favor, que eu tenha mais 300 comentários hoje e que vocês vivam intensamente, para que não vivam como a igreja de Éfeso, porque vocês são fortes. Irmão, não desista. Jesus Cristo está voltando e Ele quer salvar a tua alma. Existe um lugar lindo chamado Nova Jerusalém. Vença a igreja de Jesus. Vença. Deus não rejeita a oração. Se você se arrepender, o Senhor vai lá com força e com graça, Ele te aviva novamente, Ele te resplandece com aquelas lágrimas quentes e faz você viver novamente. Nunca desista do Senhor. Nunca. Deus não tem culpa do seu problema. Ele só quer solucionar. E solucionando o teu problema, fará vocês ser grandes pessoas diante dessa igreja novamente poderosa de Éfeso. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem confia, caminha contigo de noite ou de dia. Em suas mãos sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. Deus abençoe. Comentem aqui, tá bom? Queria 300 comentários no mínimo, tá? Compartilhe com seus amigos, com seu pastor, com a sua igreja, e que vocês sejam abençoados no dia de hoje. Obrigado, Dizimista, por fazer essa obra. Todos vocês, com muito carinho, com muito amor, Deus nos ensinou hoje acerca dos perigos de Éfeso. Um abraço a todos, fiquem na paz e comentem, por favor, comentem o que vocês acharam. E amanhã, às 9 horas, não esqueça, vamos falar sobre a igreja de Esmirna. O que aconteceu em Esmirna? Tá? Que Deus abençoe. Fiquem na paz, igreja. Fiquem na paz. Comentem, paz.